Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais um Maná Diário, todos os dias, ao meio-dia, aqui, horário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Peço que você que está chegando agora, compartilhe esse vídeo, amém? Faça o ID, nunca foi tão fácil fazer o ID. Você que é novo nesse canal, novo inscrito ou acabou de chegar aqui, como que funciona essa programação, né? Só para você entender. Todos os dias, ao meio-dia, um homem e uma mulher de Deus dá uma palavra ao teu coração, uma palavra ao teu espírito. Então, eu peço que você se inscreva no canal e que assista os vídeos, assista o Maná Diário, que faça parte do seu devocional. Lógico, não deixe de buscar Deus, não deixe de orar, não deixe de ler. Acrescente isso no seu devocional, acrescente isso na sua rotina, tá bom? Esse vídeo fica gravado, tá indo no ar agora, mas fica gravado. Então você pode assistir de tarde, pode assistir mais tarde, mas não deixe de assistir. Amém? E você que é da Igreja de Cristo Resposta, eu sei que você já compartilhou esse vídeo, eu sei que você já sabe como funciona tudo. E você que chegou agora também, se você quiser saber como funcionam as outras programações, você entra no início do canal. Você consegue ver os outros cultos, o horário dos cultos, o horário que é transmitido e tudo mais. E você que quer participar da igreja online, tem aqui embaixo, aqui no link da descrição. Aqui na descrição, no caso, né? Tem um número, é só chamar a gente que você pode participar da igreja online, pode pedir um pedido de oração também, se você quiser ajuda para orar por algo, é só mandar uma mensagem nesse número aqui. Hoje, a palavra que eu tenho, que eu não, né, que o Espírito Santo me conduziu, colocou no meu coração para hoje, tem a ver com o que te impulsiona, o que te impulsiona, o que me impulsiona a viver o Evangelho, a viver os mandamentos, a viver Cristo. A gente tem que entender que o que deve nos impulsionar sempre tem que ser Cristo, sempre tem que ser a palavra, nunca nada além disso. Por exemplo, pessoas não podem te impulsionar a viver ou deixar de viver a palavra. Nunca, jamais. O que deve te impulsionar a viver os mandamentos, a viver Cristo, é o próprio Cristo, a própria palavra. A gente tem que entender isso, a gente tem que viver isso. Eu vou dar um exemplo prático para você entender. Se uma pessoa faz mal para mim, aí eu deixo de seguir a palavra de Deus. A pessoa fez mal para mim, a pessoa pecou contra mim, por exemplo, aí eu deixo de seguir o mandamento, deixo de viver uma vontade de Deus. Nesse caso que eu deixei de viver uma vontade de Deus, o que me impulsionou a fazer ou deixar de fazer a vontade de Deus foi a atitude daquela pessoa. Isso está errado. Então, se for assim, um pecado justifica o outro, mas não é assim. Um pecado não justifica o outro. Se uma pessoa pecou contra você, você não tem a liberdade, o direito de pecar contra essa pessoa também. Isso seria mais fácil. Lógico, a pessoa pecou contra você, é muito mais fácil você pecar contra ela também. Ela errou contra você, é muito mais fácil você errar contra ela também. Só que não é assim que funciona o evangelho, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, o querer de Deus. Não é assim que funciona. Então, se uma pessoa pecou contra você, errou contra você, você tem que olhar para Cristo, olhar para a palavra e fazer o certo por conta da palavra. Não importa o que aquela pessoa fez, se errou, não errou, errou, deixou de errar, importa o que a palavra diz. Então, o que te impulsiona a fazer o certo é a palavra. Se a pessoa errou contra você, você fala, poxa, eu vou fazer o certo com aquela pessoa, ela pecou contra mim, mas eu não vou errar, não vou pecar contra ela, porque não importa a atitude dela, importa o que a palavra diz, o que me impulsiona a seguir a palavra, a viver os mandamentos, a ser fiel
É o próprio Cristo, fiel à palavra dele, é o próprio Cristo que me impulsiona e me ajuda, porque sozinho nem eu nem você conseguimos viver o Evangelho, viver a palavra. Precisamos da graça, do poder, da força de Cristo. Então, você tem que parar e examinar a si mesmo. O que me impulsiona, o que vem te impulsionando a viver a palavra? O que te impulsiona? Se uma pessoa erra com você, você fala, eu vou errar também. Vou errar também. E ela pecou contra você, você peca também. Então, o que está te impulsionando é a atitude dessa pessoa. A atitude dessa pessoa que te impulsiona a viver ou não a vontade de Deus. A seguir ou não os mandamentos de Deus. Tá errado. Agora imagina se a pessoa acerta com você. Aí você acerta com ela também. Por quê? Porque é mais fácil se a pessoa não erra com você ou segue os princípios bíblicos com você. Aí você fala, não, vou seguir os princípios bíblicos com ela também. É bem mais fácil. Só que se uma pessoa erra com você, peca com você, ou uma pessoa muitas das vezes que nem é cristã e você tem que lidar com ela, como que você lida com ela? De acordo com a palavra ou de acordo com as ações dela? De acordo com a palavra ou de acordo com as atitudes dela? Como que você lida com uma pessoa que não é cristã? Porque você deve conhecer uma pessoa que não é cristã e convive com uma pessoa que não é cristã, ou no trabalho, ou em algum ambiente. Você anda, está em algum lugar que a pessoa não é cristã e tem atitude errada, falha, peca, e como você age com ela? O que te impulsiona a viver o evangelho para com ela? São as ações dela ou é o próprio Cristo? Tem que ser o próprio Cristo. E aqui vai como se fosse um hack que Cristo me ensinou. Ele me ensinou recentemente, inclusive, que eu tive que lidar com uma pessoa que não é uma pessoa que não é cristã. Então, como que Deus fez? Comigo, para comigo, né? E eu achei isso incrível que Deus fez comigo, que foi Lucas. Imagine a Bíblia na frente do rosto dessa pessoa. Imagine a minha palavra, a Bíblia, na frente do rosto dessa pessoa. Agora, tudo que você for fazer, você vai olhar para a palavra, né? Você vai olhar para mim, para a Bíblia e vai fazer de acordo com a minha vontade. E foi algo que Deus me ensinou e eu aprendi muito. Falei, obrigado, Deus, é algo que me facilitou. Então, se qualquer pessoa errar comigo, eu vou olhar para essa pessoa porque Cristo me deu um macete de olhar para ela e ver a palavra. E falar, poxa, o que me impulsiona a fazer o certo é a atitude dessa pessoa ou é a própria palavra? É a própria palavra. Lógico que ele me deu isso, esse ensinamento, mas não é pronto. Agora ele me deu, agora é só imaginar. Não é assim. Eu tenho que pedir a graça dele, a ajuda dele, a força capacitadora, assim como você. Foi dado esse ensinamento a você. Agora não é só, pronto, agora eu vou imaginar a Bíblia na frente do rosto de todo mundo. Você tem que pedir a força de Cristo, a graça de Cristo, o poder de Cristo, para você conseguir viver os mandamentos dele. E o que deve te impulsionar a viver os mandamentos, a cumprir com os mandamentos, a viver a vontade, tem que ser o próprio Cristo. Amém? Deu para você entender, deu para todos nós entendermos. Agora, nesse momento, a gente vai fazer uma oração. E qual o sentido da oração? Nesse sentido, para Deus nos capacitar, nos ajudar a viver o Evangelho, a viver os mandamentos, a viver todo o querer dele. E o que nos impulsiona a fazer tudo isso tem que ser ele. Então você, no seu pessoal, nesse momento você vai orar por isso. Eu também. Você pode concordar comigo em oração e fazer sua oração também, pedindo ajuda para Deus, para que ele seja o único que nos impulsiona a viver os mandamentos. Amém? Peço que vocês fechem seus olhos nesse momento. Deus, entramos em tua presença agora e nesse momento, Pai. Nós pedimos perdão por todos os pecados que cometemos no dia de hoje e agradecemos a tua presença, agradecemos a tua graça infinita, tua graça que nos capacita a viver o Evangelho. Nesse momento, Pai, nós entendemos e reconhecemos que precisamos da sua ajuda. Porque muitas das vezes, Pai, o que nos impulsiona a viver o Evangelho são ações, atitude de pessoas que estão ao nosso redor. Nos perdoe, Pai, por todas as vezes que falhamos, erramos, pecamos e deixamos que as atitudes das pessoas fizessem com que a gente deixasse de seguir o Evangelho, seguir a palavra e seguir os seus mandamentos. Que nada, nem ninguém possa nos impedir de viver o teu querer.
que nada nem ninguém possa nos impedir de viver os teus mandamentos, Pai. De viver a tua vontade, Pai. Nada, nada, nenhuma ação, nenhum pecado, nada vai nos afetar. Por quê, Pai? Porque o Senhor, com a tua graça, nos capacita sempre a olhar para a palavra, olhar para o Senhor. Que o Senhor seja o único que nos impulsiona a viver o Evangelho, Pai. Que nada, nenhum pecado venha nos impedir de seguir os teus mandamentos. Sabe, uma pessoa pecar contra a gente, que isso não venha ser motivo da gente não viver os teus princípios com essa pessoa, que isso não seja motivo. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajude, precisamos da sua ajuda, precisamos de Ti, Pai. Que o Senhor seja o nosso único e suficiente impulsionador, que o Senhor nos impulsione a viver cada vez mais o Evangelho, que nós venhamos olhar para Cristo, olhar para o Senhor, olhar para a palavra, que o Senhor seja o único que nos impulsiona a viver Cristo, o único que nos impulsiona a viver o Evangelho, o único que nos impulsiona, Pai, a seguir, a viver os teus mandamentos. Que nenhuma pessoa, que nenhum pecado, que nenhuma falha, que nenhum erro, que ninguém, Pai, que ninguém possa nos afetar para nós deixarmos de seguir algum princípio seu. Nada, nada. Nós repreendemos isso de nossas vidas. A única coisa, o único ser que nos impulsiona não é o ser humano, Pai. É o Senhor Jesus Cristo. A pessoa do Espírito Santo. Que o Senhor possa ser o único que nos impulsiona a viver a tua palavra, a viver o Evangelho, a viver os teus mandamentos. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo do nosso íntimo, no nome de Jesus, Pai. Nos ajude a viver isso. Nos ajude, precisamos da sua ajuda. Nos ajude a viver isso. Em nome do Senhor Santo Jesus Cristo. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te adoramos, Pai. No nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui agora e vai continuar fazendo, nos ajudando, Pai, a viver o Evangelho e sendo um impulso em nossas vidas. Só o Senhor nos impulsiona a viver a Tua palavra, nos capacita a viver a Tua palavra. Nós agradecemos o Senhor por isso. Nós te louvamos em nome do Senhor Santo Jesus Cristo. Seja exaltado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãs. Esse foi mais um Maná. Amanhã, não se esqueça, mais um Maná ao meio-dia. Não perca, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.